estar assentado. Eu falei em um dos cultos sobre desânimo. E o desânimo é algo que muitas pessoas sentem em alguns momentos da vida. Mas conversando com algumas pessoas, a gente entende que algumas ficam desanimadas por conta de vários fatores. Dentre eles, um que a gente vai falar hoje, que é o desapontamento. Quem aqui já ficou desapontado com alguma coisa, com alguém, com alguma situação? E o mais assustador não é que a gente vai passar por desapontamentos. É conversar com pessoas e ver que muitas estão deixando de viver o presente, o hoje, porque ficaram desapontadas, frustradas, decepcionadas, e isso travou elas. Isso fez com que elas perdessem a vontade de continuar acreditando. Mas se esse desapontamento fosse algo recente, não, quando você vai analisar e conversar, você vê pessoas que estão desapontadas com algumas coisas e com algumas situações e com algumas pessoas, mas há muitos anos. De pessoas que ainda estão desapontadas, extremamente feridas, por conta do seu período da infância, o período em que estudava, lá no ensino regular, ensino médio, e que aquela expectativa não suprida gerou nela um desapontamento e que ela carrega isso a vida toda. Então que vamos passar por desapontamentos, isso é normal, nós sabemos disso, vai acontecer. Mas deixar de viver porque nós ficamos desapontados por algo e não trabalhamos e não vencemos isso e não curamos isso, aí já não vale a pena. Quantas pessoas nos atendimentos e nos aconselhamentos que nós conversamos, de pessoas que a gente vai buscar porque se afastaram, se isolaram, não querem mais estar em comunhão, e você vê que muitas coisas foram pequenos desapontamentos, pequenas coisas que poderiam ter sido tratadas, mas que a pessoa ficou desapontada com aquilo, aquilo gerou uma frustração, aquilo gerou uma decepção, ela desanimou, se afastou. E por que isso é tão ruim? Porque esse desapontamento faz a pessoa se afastar, e quem está perdendo com isso é ela mesma. Porque ela deixa de estar aqui, deixa de estar junto, deixa de aproveitar o que tem sido realizado e vivenciar situações que estão sendo trazidas porque estão desapontadas. E esse desapontamento talvez seja a razão de muitos hoje não estarem crescendo, vencendo ou progredindo na vida. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida com Deus, na igreja. Quantos que por conta dos desapontamentos e de ficar desapontados com algo, se afastam, se isolam, se fecham. Não procuram ajuda, não querem conversar. E que a vida é cheia de surpresas, nós sabemos. Algumas surpresas são boas, outras nem tanto. Algumas notícias são boas, outras nem tanto. Algumas surpresas chegam para nós e junto com elas vem um monte de desapontamentos. Quem nunca se desapontou com alguma situação ou com alguém? Quantos casais hoje estão feridos, casamentos estão a ponto de uma separação, porque não resolvem esses desapontamentos, não conseguem acertar isso, frustrações, decepções, como lidar com isso? Existem muitas causas para os desapontamentos, algumas causas mais leves, algumas mais pesadas, e interessante que analisando essa palavra desapontamento, ela tem algo muito interessante.
ela começa com des. E essa palavra des, ela mostra outras coisas. Por exemplo, tem uma pessoa que ela é obediente. Mas quem não é obediente, ele é desobediente. Tem pessoas que são pessoas que respeitam. Mas quem não respeita, ele age com desrespeito. Tem pessoas que têm muita consideração. Mas quem não tem consideração, age com desconsideração. Tem pessoas que são muito habilidosas, têm habilidade, mas algumas, desabilidade. Quantas pessoas são comprometidas? Quantas são descomprometidas? Quantas são cheias de graça? Mas quantas estão vivendo uma desgraça? E dentre as inúmeras palavras que começam com des, que tem grande poder de mudar, eu quero falar hoje do desapontamento. Porque quando fala de desapontamento, a gente lembra do apontamento. E o que o apontamento é? Ela remete a nós uma questão de organização. Quando a gente faz um apontamento, a gente cria um senso de controle. Eu aponto, eu crio esse senso de organização, de controle. Em alguns momentos a gente até acha que pode controlar o futuro, porque estamos criando alguns apontamentos para diversas áreas. E aí entra o desapontamento, que é um apontamento perdido. Ou seja, era algo que eu esperava que ia acontecer e não aconteceu. Fiquei desapontado. E como viver, como conciliar esses desapontamentos no dia a dia? Como superar esses sentimentos? Nada melhor do que olhar para a palavra. E olhando para a palavra, eu entendo que tem um homem que tinha todos os motivos para viver desapontado. Porque ele criou algumas expectativas, ele criou alguns apontamentos, ele tinha a meta de ser um missionário na Espanha. Ele tinha esse apontamento, mas foi parar numa prisão. Então ele tinha todos os motivos para ser alguém que vivesse se lamentando na decepção, nos desapontamentos, mas ele em nenhum momento mostrou isso para nós. E é de Paulo que a gente vai falar hoje. Porque mesmo diante dos desapontamentos, Paulo decidiu algo. Ele decidiu florescer onde ele estava. Ele decidiu fazer a diferença onde ele estava. Paulo estava na prisão, e na prisão ele escreveu cartas que nós lemos hoje, como o de Filemão, Filipenses, Colossenses, Efésios. E no lugar de Paulo, o que você faria? Talvez você não esteve preso como Paulo, mas nós já estivemos como Paulo. Fizemos alguns apontamentos e não aconteceu, ficamos desapontados. Quantos estavam determinados a terminar a casa, a concluir a faculdade, a se casar, a fazer isso ou fazer aquilo, e ficaram desapontados quando a pandemia chegou, porque mudou tudo, aquilo que nós estávamos planejando. Então, querido, olha esse texto de Romanos, capítulo 5, de 3 ao 5. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos, nós nos alegramos ao enfrentar tribulações, dificuldades, pois sabemos que essa tribulação ela vai produzir paciência. A Cibele hoje disse assim para mim: pastor não tem noção das experiências que eu tive com Deus nesses dias. Desde quando ele estava no hospital, que eu entrava naquela UTI, eu podia entrar sozinho, não podia entrar mais ninguém. E de repente surgia um funcionário daqui, confia em Deus. De repente surgia outra pessoa, espera no Senhor. E Deus sempre enviando alguém para me confirmar aquela confiança que eu já tinha no coração. Quantas experiências que eu não consigo nem falar. Porque as tribulações, nessa versão que eu tenho, fala que essas dificuldades,
elas contribuem para que a gente desenvolva perseverança, paciência. E ele continua no versículo 4. E essa paciência, ela vai gerar em nós experiência, caráter aprovado. E isso vai gerar em nós esperança, porque a gente entende que vale a pena confiar, que funciona essa fé, essa confiança. E essa esperança, ela não traz confusão. Quando você espera no Senhor, na sua palavra, na sua promessa, isso não vai gerar confusão para você. O nosso Deus não é Deus de confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, ela não nos decepcionará. A esperança, ela não nos deixará sem motivo para confiar. Porque nós esperamos em um Deus que derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito. E Paulo era este homem. Ele escreveu isso. Que tudo que ele havia passado, experimentado, tinha um propósito. Ele não ficava, por quê? Por que comigo? Ele não ficava assim. Ele procurava ver onde estava o agir de Deus atrás de tudo aquilo que estava vivendo. E por isso ele pôde declarar isso àquela igreja. Nós não vemos em nenhuma das suas cartas nenhum vestígio de alguém que tinha um complexo de inferioridade, de alguém que tinha baixa autoestima, de alguém que tinha rancor, de alguém que era azedo, de alguém que só ficava reclamando. Em nenhum momento nós vemos isso no apóstolo Paulo. E um homem que estava preso, que foi perseguido, e que viu as provações como motivo de gerar nele paciência e perseverança. Diferente de alguns que na hora da dificuldade, a pessoa fica mais azeda do que ela já é, mais amarga do que ela já é. E nós não vemos isso em Paulo. E sabe como a gente pode conhecer o caráter de alguém, se ela tem saúde emocional ou não? A forma como essa pessoa se comporta no sofrimento. É aí que nós experimentamos qual é o caráter daquela pessoa. É assim que nós conhecemos qual é o caráter dessa pessoa. A forma como ela enfrenta o sofrimento. E Paulo era um homem que sabia sofrer. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 11, 23. Quando eu olho para esse texto, eu fico perguntando para mim mesmo, será que eu passo por alguma dificuldade? Olha o que ele diz. São ministros de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais em perigos de morte. Muitas vezes eu passei por perigos de mortes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. E ele continua. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Infelizmente, eles existem. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, com fome, sede, em jejum, muitas vezes, no frio, na nudez. Uma outra versão diz, por não ter roupa suficiente para me agasalhar, além das coisas exteriores. Me oprime a cada dia o cuidado que eu tenho de todas as igrejas. Além de tudo isso que eu passei, que é coisa bem básica, simples, sabe o que pesa sobre mim? Eu tenho uma responsabilidade muito grande porque eu cuido dessas igrejas. Eu cuido de cada uma dessas igrejas que eu visitei, que eu ajudei a fundar. E isso me angustia porque eu queria cuidar muito melhor. Eu tenho uma preocupação muito grande com essas igrejas. Apesar de todo o sofrimento vivido, quando a gente lê o que Paulo escreveu, nós percebemos um homem com uma alma doce, não amargo. Não desapontado, não decepcionado com a vida, com tudo. Paulo, em tudo que escreve, ele expressava a graça do Espírito Santo. Ele mostrava que ele tinha comunhão com Deus. Ele entendia os propósitos das coisas que aconteciam. Eu, querido, não quero dizer que você não está sofrendo, que sua dor não é real. Mas quando a gente olha para esse testemunho deste homem, a gente sofre hoje. A gente passa por alguma dificuldade.
A gente passa por alguma luta? Passamos. Comparado a ele, a gente passa por coisas tão pequenas. Muitas vezes a gente foca e briga por coisas tão desnecessárias. E a gente fica desapontado com coisas que são tão desnecessárias. Este homem passou pelo que passou, mas não ficou assim. Ele continuou vivendo. Olha o que diz Efésios 4. Olha a naturalidade que ele tinha de falar das coisas. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Que tudo isso seja tirado de vós. E aí ele aconselha, antes de tudo, entre nós temos que ser benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Em vez de a gente ter essas coisas do versículo 31, em vez da gente ser alguém amargo, com raiva, com ira, usando palavras ásperas, sabe o que a gente tem que ter? Ser bondoso, ter compaixão dos outros, perdoando-se como Deus nos perdoou. Olha o que ele ensina. Um homem que tinha passado por vários açoites, e doía, machucava, sangrava. Mas esse homem em nenhum momento mostra para nós que ele guardou ódio no coração, que ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Ele diz: continue sendo bondosos, continue sendo pessoas que tenham compaixão dos outros, continue sendo pessoas que saibam perdoar, mas não perdoem baseado naquilo que você entende como perdão. O seu perdão tem que ser baseado no que Deus fez por mim e por você. Nós não merecíamos o perdão, Ele nos perdoou. É nesse Deus que a gente olha para poder perdoar. A gente está passando aí nos domingos, esse projeto da fé começa em casa. E como muitas vezes nós pais estamos errando na criação dos nossos filhos, sabe no quê? Porque é natural nós hoje querer fazer com que os filhos não sofram como a gente sofreu com algumas coisas. A gente quer de todas as formas evitar que os filhos sofram. A gente quer de todas as formas evitar que os filhos passem por alguma frustração, por algum desapontamento. E a gente não está treinando as emoções dos nossos filhos. As crianças precisam entender, os nossos filhos precisam entender, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, que a gente passa por decepções, e que a gente tem que lidar com elas, conhecer elas, porque senão eles não vão saber lidar com aquilo que vem quando a gente fica decepcionado. A irritação, a raiva, a revolta. E a gente precisa ensinar aos nossos filhos que a vida está cheia de decepções, que eles vão se decepcionar, que eles vão ficar desapontados, e que eles precisam lidar com isso. Mas a gente quer evitar que eles passem por isso. E não estamos treinando as emoções dos nossos filhos. Imagina no casamento, como que eles vão lidar quando as coisas não estiverem ajustadas. Quando vir um sentimento de raiva, quando vir um sentimento de irritação, se a gente não treinou eles para isso. Um adolescente que não trabalhou durante a infância essa tolerância, a frustração, as decepções, sabe o que ele vai fazer quando ele for pressionado? Ele vai jogar a toalha para cima, ele vai desistir de tudo. Ele vai achar que ele não serve para nada, porque ele não aprendeu. Ele sempre vai ter medo de ir atrás de coisas novas, porque a gente nunca ensinou ele a enfrentar os medos. Ele sempre vai ter no coração um sentimento de que ele é um fracassado. Ele não consegue. Autoestima baixa. E quando a gente olha para este homem, Paulo, olha o que ele diz em Filipenses 1. Versículo 4. Finalmente, irmãos, eu quero dar um conselho para vocês. Regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas. É para a segurança de vocês. Alegrai-vos no Senhor. É 1:4. Fala no 1:4 agora. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Sabe o que Paulo está fazendo aqui?
Ele está consolando quando ele deveria ser consolado. Por isso que Paulo sabia lidar com os desapontamentos. Ele estava preso aqui. Ele precisava de consolação. Ele precisava do apoio da igreja. Ele precisava de pessoas perto dele. Mas o que ele está fazendo? Consolando, quando ele deveria ser consolado. Eu estou fazendo, sempre com alegria, oração por todos vocês. Em todas as minhas súplicas, eu estou orando por vocês. Ele estava preso, acusado injustamente, sendo julgado, sem essa liberdade de poder ir e vir, sendo cercado por 4 guardas, soldados de guarda pretoriana. Mesmo diante de tudo isso, ele diz lá no 3:1, alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Olha o 4:4. Se você não leu o livro de Filipenses, leia o livro de Filipenses. Regozijai-vos significa alegrai-vos. Alegrai-vos. E outra vez vos digo, alegrai-vos. E quem está falando dessa alegria era alguém que tinha todos os motivos para estar desapontado, frustrado, desanimado. Mas ele não fez isso. Ele estava passando pela prova, mas conseguia dar esperança àquela igreja, porque ele tinha equilíbrio mental. Ele tinha alma saudável. Eu vi uma vez o testemunho de um irmão, 40 anos, sofrendo de câncer. Havia já perdido todo o seu cabelo, por causa dos medicamentos, e passava agora os últimos momentos da vida. Toda aquela luta, todo aquele desafio. Um dia ele se sentiu um pouco mais forte, ele sentou-se na beirada da cama, e ele disse, com toda a força que ele ainda tinha, Senhor, eu te glorifico e te exalto, pelo prazer de poder te servir na beleza da tua santidade. O corpo daquele homem já estava se definhando, mas a alma daquele homem estava robusta na presença de Deus. Ele podia estar ali lamentando porque o câncer estava o matando, mas ele disse,